Olá, seres, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a primeira parte da leitura do livro Fantasma da Ópera de Gaston de Leroux. Ele não é um livro muito fácil de fazer leitura, tá? Ele tem em torno de 310 páginas e repartido em duas partes, então assim, eu vou fazer a leitura aos poucos dos capítulos. Ainda não sei se vou comentar cada capítulo ou se vou comentar depois de fechar, tá, o livro inteiro. Então vamos lá, a primeira parte. Eric é o fantasma? Naquela noite, quando os senhores Debienne e Pauline, diretores demissionários da ópera, ofereciam uma última noite de gala por ocasião de sua partida, o camarim de Sorelli, uma das primeiras dançarinas do corpo de baile, foi subitamente invadido por uma meia dúzia de bailarinas que retornavam do palco depois de terem dançado Poliucdeto. Gente, abrindo aqui um parênteses, eu sou péssima na pronúncia de francês. Esse livro tem várias palavras em francês, vários nomes em francês, que vão ficar errado na pronúncia. Meus amores, vão ficar errado na pronúncia, tá? Não sou obrigada a saber francês. Então, sinto informar, vou ler do jeito que vier na minha cabeça e paciência. Elas se precipitaram no camarim fazendo uma enorme balbúrdia, algumas com um riso excessivo e pouco natural, e outras com gritos aterrorizantes. Sorelli, que desejava ficar sozinha por um momento para decorar o discurso elogioso que faria no foyer aos senhores Debienne e Pauline, deve ser, enfim, encarou com mau humor toda aquela gente atordoada se debatendo atrás dela. Olhou para suas colegas e se mostrou bastante incomodada com o tumulto. Foi a pequena James, nariz de grevim, olhos de misotes, bochechas de rosas, garganta de lírios, quem explicou a razão em 3 palavras, em uma voz trêmula que sufocava de angústia. É o fantasma. E trancou a porta à chave. O camarim de Sorelli tinha uma elegância ao mesmo tempo distinta e banal. Um psiquê, uma poltrona. Para quem não sabe, um psiquê é uma espécie de espelho, sabe? Segurado a um suporte. Eu acredito, não tenho certeza, que é aqueles espelhos que mexiam antigamente, que ficavam no suporte e ele tinha enfim. Uma penteadeira e alguns armários compunham toda a mobília. Nas paredes, algumas gravuras, lembranças da mãe que conhecera os dias gloriosos da antiga ópera na rua de Le Pelletier, retratos de Vestris, Gardel, Dupont, Bigottini. O camarim parecia um palácio para as garotas do corpo de baile que ficavam alojadas em quartos comuns, onde passavam tempo cantando, discutindo, disputando os cabeleireiros e as camareiras e comprando pequenas taças de cassis ou cerveja, ou até mesmo rum, enquanto aguardavam soar o sinal. Sorelli era muito supersticiosa. Quando ouviu a pequena James falar do fantasma, estremeceu e disse: "Sua pequena idiota." E como ela era a primeira a acreditar em fantasmas em geral e no fantasma da ópera em particular, quis saber imediatamente o que estava acontecendo. "Vocês o viram?" ela perguntou. "Como estou vendo você agora", respondeu tremendo a pequena James, que mal conseguia ficar em pé e desabou sobre uma cadeira. Logo, a pequena Jerry, com olhos de ameixas, cabelos de tinta, tez de bistrê e sua pobre pele sobre seus pobres ossos, completou: "Se for ele, é muito feio." "Oh, sim", confirmaram em coro as outras dançarinas. E continuaram a falar todas ao mesmo tempo. O fantasma havia aparecido para elas sobre as vestes negras de um cavalheiro, de súbito no corredor, sem que ninguém soubesse de onde vinha. Sua aparição não tinha sido tão repentina que se podia pensar que havia saído de dentro da parede. "Ora", disse uma das moças,
que tinha mantido o sangue frio. Vocês veem um fantasma por toda parte. É verdade que, há alguns meses, só se falava sobre o tal fantasma da ópera de roupa preta, que caminhava como uma sombra para cima e para baixo na ópera. Não falava com ninguém e com quem ninguém se atrevia a falar, e desaparecia tão rapidamente quanto o viam, sem que se soubesse por onde ou como. Ele não fazia nenhum barulho enquanto caminhava, como convém a um verdadeiro fantasma. As pessoas começavam a rir e a gozar do espectro vestido como um homem mundano ou como um coveiro, mas a lenda do fantasma logo assumiu proporções colossais no corpo de baile. Todas afirmavam ter encontrado esse ser sobrenatural e terem sido vítimas de suas maldições, e mesmo aquelas que zombavam da sua existência não estavam tranquilas. Quando não se deixava mais ver, ele sinalizava sua presença ou sua passagem por meio de eventos divertidos ou funestos, cuja superstição quase genérica sempre o classificava como responsável. Um acidente lamentável aconteceu. Uma colega havia feito uma travessura com alguma das garotas do corpo de baile. Uma esponja de pó de arroz havia desaparecido. Era tudo culpa do fantasma da ópera. Mas quem o teria visto de fato? Pode-se encontrar tantas vestes pretas na ópera que não são fantasmas, mas aquela veste tinha uma particularidade que as outras vestes pretas não têm. Ela vestia um esqueleto, pelo menos era o que as garotas diziam, e, naturalmente, o esqueleto sustentava um crânio. Será que tudo aquilo era verdade? A verdade é que a imaginação do esqueleto tinha nascido da descrição que Joseph Buquet, maquinista-chefe da ópera, havia feito do fantasma. Ele que, de fato, tinha visto o fantasma. Buquet havia se chocado. Não se pode dizer dado de frente com o nariz dele, pois o fantasma não tinha nariz. Com o misterioso personagem na estreita escada, perto da rampa que dá acesso direto ao porão. Tivera tempo de vê-lo por um segundo, pois o fantasma fugiu e, desde então, conservava uma lembrança inesquecível desta visão. E isto foi o que Joseph Buquet disse sobre o fantasma, a quem quisesse ouvir. Ele é prodigiosamente magro e sua veste preta flutua sobre uma moldura esquelética. Seus olhos são tão profundos que mal se pode distingui-los das pupilas imóveis. Só se veem, de fato, 2 grandes buracos negros, como nos crânios dos mortos. Sua pele esticada sobre a ossadura, como a pele de um tambor, já não é mais branca, mas feiamente amarelada. Seu nariz é tão mínimo que fica invisível de perfil, e a ausência desse nariz é uma coisa horrível de se ver. 3 ou 4 madeixas castanhas lhe cobrem a testa e fazem às vezes de cabelo atrás das orelhas. Joseph Buquet perseguiu em vão aquela estranha aparição, que desapareceu como por magia e não conseguiu encontrar nenhum rastro do fantasma. O maquinista-chefe era um homem bastante sério, bem arrumado e de pouca imaginação, e costumava estar sempre sóbrio. Seu relato foi ouvido com espanto e interesse, e logo encontrou outras pessoas que o procuraram para dizer que também havia encontrado uma veste preta, com um crânio no lugar da cabeça. As pessoas sensatas que ouviam essa história pela primeira vez afirmaram que Joseph Buquet tinha sido vítima de uma peça pregada por um dos seus subordinados. E então começaram a ocorrer incidentes tão curiosos e inexplicáveis, um após o outro, que mesmo os mais astutos passaram a ficar atordoados. Gente, esse livro ele é muito legal, é muito interessante. Lembro de ter lido ele há muito tempo atrás, faz muitos anos que não leio. Pois bem, um tenente do corpo de bombeiros e um homem corajoso, eles não temem nada, sobretudo o fogo. O tenente dos bombeiros em questão, que tinha ido
fazer uma ronda de vigilância nos porões e se aventurara, ao que parece, um pouco mais longe do que o habitual, reapareceu repentinamente no palco, pálido, assustado, tremendo, com os olhos regalados, e quase desmaiou nos braços da nobre mãe da pequena James. E por quê? Porque viu uma cabeça de fogo, sem corpo, mas com a mesma altura de sua própria cabeça, avançar em sua direção. E repito, um tenente do Corpo de Bombeiros não teme o fogo. Esse tenente se chamava Papin. O corpo do baile ficou horrorizado. Em primeiro lugar, a cabeça de fogo não correspondia de forma alguma à descrição do fantasma feita por Joseph Buquet. O bombeiro foi questionado, o maquinista-chefe foi novamente interrogado, e as garotas chegaram à conclusão de que o fantasma tinha várias cabeças que ele alternava conforme sua vontade. Naturalmente, elas logo imaginaram que corriam um grande perigo. A partir do momento em que um tenente dos bombeiros não hesitava em desmaiar, corifeus e ratinhas podiam invocar muitas desculpas para o terror que as fazia correr a toda velocidade quando passava por um buraco escuro em um corredor mal iluminado. A fim de proteger tanto quanto possível o monumento condenado a tão horrendos malefícios, a própria Sorelli, rodeada por todas as dançarinas e seguida pela pequena multidão das turmas mais jovens com seus colãs, no dia seguinte, a história do tenente colocou sobre a mesa que se encontrava no vestíbulo do zelador, ao lado da sala da administração, uma ferradura de cavalo, na qual todos aqueles que adentrassem a ópera sob qualquer título que não o de espectador tinham que tocar antes de pisar no primeiro degrau da escada. E isso sobre a pena de se tornar a presa do poder, o culto que se apoderara do edifício, das caves ao sótão. Ainda hoje, essa ferradura, como toda essa história, aliás, eu infelizmente não a inventei, pode ser vista sobre a mesa do vestíbulo, de frente para o alojamento do zelador, quando entramos na ópera pela sala da administração. Eis uma breve visão do estado de espírito das garotas na noite em que adentramos com elas no camarim de Sorelli. É o fantasma, exclamou a pequena James, e a preocupação das dançarinas aumentou ainda mais. Agora um silêncio angustiante reinava no camarim. Só se ouviam os barulhos das respirações ofegantes. Então, James, que tinha se recolhido com expressão de medo ao canto mais distante da sala, murmurou esta única palavra: ouçam. De fato, parece que todo mundo ouviu um ranger vindo do outro lado da porta. Nenhum barulho de passos. Era como uma espécie de seda fina deslizando pelo assoalho. Depois, mais nada. Sorelli procurou se mostrar menos covarde que suas companheiras. Caminhou na direção da porta e perguntou com uma voz branda: quem está aí? Mas ninguém respondeu. Então, sentindo que todos os olhos à sua volta espiavam seus mínimos gestos, procurou ser mais incisiva e disse em alto e bom som: tem alguém atrás da porta? Oh, sim, certamente tem alguém atrás da porta, repetiu a ameixinha seca da Meg Green, que segurava Sorelli heroicamente pela saia de tule. Não abra, por favor, pelo amor de Deus, não abra. Mas Sorelli, armada com o estilete que sempre carregava consigo, ousou girar a chave da fechadura e abriu a porta, enquanto as dançarinas recuavam até o toilette e Meg Gurry suspirava: mamãe. Sorelli olhou corajosamente por todo o corredor que estava totalmente deserto. Uma pequena chama borboleteava em sua prisão de vidro e lançava uma luz vermelha e sinistra no ambiente tenebroso, sem iluminá-lo.
A dançarina então fechou rapidamente a porta, soltando um profundo suspiro. Não, não tem ninguém, ela disse. No entanto, nós realmente ouvimos, afirmou mais uma vez James, enquanto recuava a passos curtos e temerosos para retomar seu lugar próximo de Sorelli. Ele deve estar em algum lugar por aqui à espreita. Eu não volto lá para me vestir. Nós deveríamos descer todas juntas até o foyer para o cumprimento e depois retornaremos também juntas. Nesse instante, a garotinha tocou devotadamente a figa de coral, destinada a afastá-la de todo e qualquer mal. Sorelli desenhou furtivamente com a ponta cor-de-rosa da unha do polegar direito uma cruz de Santo André sobre o anel de madeira que cercava o dedo anelar da sua mão esquerda. Um célebre cronista escrevera a seu respeito. Sorelli é uma dançarina esguia, bela, com uma expressão séria e voluptuosa, tão flexível quanto o ramo de um salgueiro, e comumente classificada de bela criatura. Seus cabelos loiros e puros como ouro coroam uma fronte bronzeada sobre a qual se encontram 2 olhos de esmeraldas. A cabeça balança suavemente como uma garça sobre o pescoço longo, elegante e orgulhoso. Quando ela dança, tem um certo movimento de quadris indescritível que dá a todo o seu corpo um frêmito de inefável langor. Quando levanta os braços e se inclina para iniciar uma pirueta, deixando à mostra todo o contorno do corpete, a inclinação de seu corpo faz os quadris dessa bela mulher se projetarem e é uma cena que dá um nó no cérebro. Quanto ao cérebro, parece ser fato que ela não utilizava, mas ninguém a recriminava por isso. Disse ainda às pequenas dançarinas: minhas meninas, voltem a si. O fantasma talvez ninguém jamais o tenha visto de fato. Claro que sim, nós ouvimos há pouco, repetiram as garotas. Ele tinha um crânio no lugar da cabeça e usava as mesmas vestes da noite em que Joseph Buquet o viu. E o Gabriel também o viu, completou James. Quase no mesmo horário de ontem. Ontem à tarde, em plena luz do dia. Gabriel? O regente? Sim, ele mesmo. Você não sabia? E ele estava de terno durante o dia? Quem? Gabriel? Claro que não, o fantasma. Claro que estava de terno, afirmou James. Foi o próprio Gabriel quem me contou. Foi justamente por isso que ele o reconheceu. A história aconteceu assim. Gabriel estava no escritório do diretor quando a porta se abriu de repente. Era o persa entrando. Vocês sabem, o persa tem mal olhado. Oh, sim, responderam em coro as pequenas dançarinas, que assim que evocaram a imagem do persa, imitaram chifres com os dedos indicador e o dedo mínimo esticados, enquanto o dedo médio e o anelar estavam dobrados sobre a palma e presos pelo polegar. E ainda que Gabriel seja supersticioso, prosseguiu James, ele é sempre muito polido e, quando vê o persa, contenta-se em colocar as mãos nos bolsos discretamente e tocar suas chaves. Pois bem, assim que a porta se abriu diante do persa, Gabriel deu um pulo de sua poltrona e foi parar na fechadura do armário, a fim de tocar em alguma coisa de ferro. Com esse movimento, rasgou uma aba inteira do seu paletó em um prego. Depois, precipitando-se para fora da sala, deu com a testa em um cabide e fez um galo enorme. Em seguida, recuando bruscamente, arranhou o braço no biombo perto do piano. Tentou se apoiar no piano, mas foi tão desastrado que a tampa se fechou sobre suas mãos, esmagando seus dedos. Saiu do escritório, pulando como louco, e calculou tão mal os degraus da escada que desceu rolando até chegar ao primeiro andar. Gente, desculpa, mas eu imaginei a cena que é hilária. Nesse exato momento, eu passava por ali com mamãe. Corremos para levantá-lo. Ele estava todo machucado e tinha o rosto coberto de sangue, o que nos deixou apavoradas. Mas ele logo sorriu e exclamou: obrigado, Senhor, obrigado por ter me salvado na hora certa. Foi então que nós o interrogamos e ele nos contou todo o seu desespero.
Isso era resultado do que ele acabara de ver. O fantasma, bem atrás do persa. O fantasma com a cabeça de caveira, exatamente como descreveu Joseph Buquet. Um murmúrio de pavor saudou o desfecho dessa história, que James terminou com a voz ofegante de tão rápido que a contou, como se ela mesma estivesse sendo perseguida pelo fantasma. Em seguida, um novo silêncio foi interrompido por um sussurro da pequena Jerry enquanto Sorelli lixava as unhas, bastante abalada. Joseph Buquet deveria se calar, retrucou a meixinha. E por que se calaria? Perguntaram-lhe. É a opinião da mamãe, replicou Meg, dessa vez com uma voz sussurrada e olhando ao redor, como se estivesse medo de ser ouvida por outros ouvidos que não os que estavam ali. E por que sua mãe tem essa opinião? Shhh, mamãe diz que o fantasma não gosta que o importune. E por que é que ela diz isso? Por quê? Por quê? Por nada. Essa proposital reticência teve o dom de exasperar a curiosidade das jovens, que se precipitaram em torno da pequena Giri, deve ser Giri, suplicaram para que explicasse. Elas se posicionaram lado a lado, inclinadas em uma mesma pose de oração e medo, misturados a um certo prazer que as congelava. Jurei não dizer nada, sussurrou Meg. Mas as garotas não lhe deram trégua e prometeram guardar tão bem o segredo que Meg, ardendo de desejo de contar o que sabia, começou a fazê-lo com os olhos fixos na porta. Bem, é por causa do camarote. Que camarote? O camarote do fantasma. O fantasma tem camarote? Diante da informação de que o fantasma tinha seu próprio camarote, as dançarinas não conseguiram conter a alegria funesta de sua estupefação e disseram entre os suspirinhos: Oh, meu Deus, conta, conta, conta. Falem baixo, ordenou Meg. É o primeiro camarote, o número 5, aquele que fica do lado esquerdo do palco. Impossível, estou dizendo, minha mãe é a lanterninha. Mas vocês juram que não vão contar para ninguém? Mas é claro, horas. Pois bem, é o camarote do fantasma. Ninguém entra lá há mais de um mês, exceto o fantasma. É claro, e deram ordens à administração nunca mais o alugar. Mas é verdade que o fantasma vem? Claro que sim. Então tem alguém que vem. Não, o fantasma vem e não há mais ninguém. As pequenas dançarinas se entreolharam. Se o fantasma vinha ao camarote, deveria ser possível vê-lo, uma vez que ele vestia um terno negro e tinha um crânio no lugar da cabeça. E deram essa explicação a Meg, que replicou: Justamente, não é possível ver o fantasma. E ele não tem nem roupa nem cabeça. Tudo o que contaram sobre sua cabeça de caveira e de fogo não passa de piada. Não há nada. Só é possível ouvi-lo quando está no camarote. Mamãe jamais o viu, mas já o ouviu. E ela sabe do que está falando, porque é ela quem lhe entrega o programa. Sorelli pensou que era o momento de intervir. Minha pequena Giri, você está caçoando de nós. E a pequena Giri começou a chorar. Eu devia ter ficado de boca fechada. Se a mamãe souber disso, mas eu juro que Joseph Buquet está errado em cuidar de coisas que não lhe dizem respeito. Isso dá azar. E ainda ontem à noite mamãe dizia. Nesse momento ouviram-se passadas intensas e apressadas no corredor, e uma voz sem fôlego gritando: Cecil, Cecil, você está aí? E a voz de mamãe, disse James. O que foi? E a porta abriu. Uma dama honrada, esculpida como um soldado pomerâneo, adentrou o camarim e desabou gemendo sobre uma poltrona. Seus olhos reviravam perturbados, iluminando lugubremente, palavra boa essa, seu rosto bronzeado. Que desgraça, ela disse, que desgraça. O quê? Joseph Buquet. Bem, o que tem Joseph Buquet? Bom, Joseph Buquet está morto. O camarim se encheu de exclamações, falas assustadas e pedidos de explicação amedrontados. Sim, acabamos de encontrá-lo pendurado no terceiro subsolo. Mas o mais terrível, continuou ofegante a pobre e honrada senhora, o mais terrível é que os maquinistas que encontraram seu corpo afirmam que era possível ouvir ao redor do cadáver um barulho que se assemelha à canção dos mortos. É o fantasma, deixou escapar contra sua vontade a pequena Jill. Mas ela
Se recompôs imediatamente, tampando a boca com as mãos. Não, eu não disse nada. Eu não disse nada. Ao redor dela, todas as suas companheiras aterrorizadas repetiam em voz baixa: com certeza é o fantasma. Sorelli estava pálida. Nunca conseguirei declarar meu discurso, disse. O que a menina pensa, gente? A mãe de James, achando que seria conveniente dar sua opinião enquanto esvaziava uma pequena taça de licor que havia sido deixada sobre a mesa, disse que devia haver algum fantasma lá embaixo. Mas a verdade é que jamais se soube exatamente como Joseph Buquet havia morrido. A investigação sucinta não trouxe nenhum resultado além do suicídio natural. Nas memórias de um diretor, o Sr. Moncharmin, que era um dos diretores, sucedendo os senhores Debienne e Poligny, relatou assim o incidente do enforcamento. O infeliz acidente perturbou a pequena festa que os senhores Debienne e Poligny haviam organizado para celebrar sua partida. Eu estava no gabinete do diretor quando Mercy, o administrador, entrou de repente. Ele estava assustado e me contou que haviam acabado de encontrar, pendurado no terceiro subsolo do palco, entre um arquitrave e o cenário do rei de Lahore, o corpo de um maquinista. E eu gritei: bom, vamos salvá-los. O tempo que demorei para voar pelas escadas e descer o trainel foi suficiente para que o enforcado já não tivesse mais sua corda. Gente, bom, falta um pouquinho aqui, eu vou continuar. Eis o incidente que o Sr. Moncharmin considerava natural. Um homem é enforcado com uma corda. Alguém vai socorrê-lo, mas a corda desapareceu. O Sr. Moncharmin encontrou uma explicação bastante simples para isso. Veja o que ele disse. Era o momento da dança e os corifeus e as ratinhas haviam tomado suas devidas precauções contra o mal-olhado. Ponto final. É possível ver aqui o corpo de baile descendo a escada do trainel e compartilhando a corda do enforcado em menos tempo do que o necessário para descrever tal ação. Isso não pode ser sério. Mas eu, ao contrário, quando penso num lugar exato onde o corpo foi encontrado no terceiro subsolo do palco, imagino que poderia haver alguém a quem interessasse o desaparecimento da corda depois de haver cumprido sua tarefa. E veremos mais tarde se me equivoco ao cogitar algo dessa natureza. A sinistra notícia se espalhou rapidamente por todos os cantos da ópera, onde Joseph Buquet era muito apreciado. Os camarins se esvaziaram e as pequenas dançarinas, agrupadas em torno de Sorelli, como ovelhas medrosas ao redor do pastor, seguiram para o foyer, passando pelos corredores e pelas escadas mal iluminadas, trotando apressadamente com suas pequenas sapatilhas cor-de-rosa. Esse foi o primeiro capítulo de O Fantasma da Ópera. Gente, eu acho interessante e eu dei risada dessa história. Por quê? Ela é contada de uma forma muito sutil com relação a um terror que não é bem um terror, na minha opinião, né? É apenas uma forma de imaginar uma situação gótica e de sustos e de medos quase infantis dentro de um lugar grandioso e de pompas como eram as óperas de Paris, né, desta época. E é interessante a forma como ele escreve, né? Ele quase cita as dançarinas como pequenas borboletas, como coisas muito frágeis, e eu acho isso muito engraçado. Você traz assim na realidade de hoje algo que na verdade não faz sentido muita coisa, né? Mas enfim, continuaremos então a leitura, e se vocês gostarem deixem aí qualquer comentário, qualquer coisa, tá? Se quiserem que melhore, enfim, eu vou lendo e conforme
eu estiver preparada para ler, tá? Para quem não sabe, eu sou disléxica, então vai ter muita coisa assim, vai ter alguns erros na dicção, na pronúncia de palavras, mas mesmo assim eu vou tentar seguir esse ritmo, tá bom? Até mais!